Descubra a emocionante história de Elias, o profeta, e como ele desafiou os falsos deuses em uma época de idolatria, e se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. No reino de Israel, durante um período sombrio de idolatria promovida pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, surge Elias, o tisbita, um profeta corajoso que enfrentou grandes desafios em nome do Senhor. No reino de Israel, durante um período de extrema seca e fome, o profeta Elias surge como um mensageiro de Deus. Ele vem do vilarejo de Tisbe e traz consigo uma mensagem poderosa, tão certo como vive o Senhor. Não haverá chuva nem orvalho nestes anos, exceto pela minha palavra. Com essa profecia, Elias desafia diretamente o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que haviam levado o povo à idolatria. A seca devastadora que se segue é um sinal do juízo divino sobre a nação que se afastou de Deus. Perseguido pelas autoridades, Elias encontra refúgio nos lugares mais improváveis, como no Vale do Querite, onde é alimentado por corvos enviados por Deus. Esses eventos marcam o início da jornada extraordinária desse profeta corajoso. Parte 2. Após ser alimentado pelos corvos no Vale do Querite, Elias segue sua jornada em direção a Sarepta, uma cidade pagã lá. Ele encontra uma viúva que está prestes a preparar o último alimento para ela e seu filho antes de enfrentarem a fome. Com fé e obediência, a viúva atende ao pedido de Elias por comida, mesmo tendo poucos recursos, e é nesse momento de generosidade e confiança que um milagre acontece. A farinha e o azeite da viúva não se esgotam, sustentando Elias, a viúva e seu filho durante toda a época de seca. Além disso, quando o filho da viúva adoece gravemente e aparentemente morre, Elias intercede junto ao Senhor e o menino é trazido de volta à vida. Esse episódio não apenas demonstra o poder sobrenatural de Deus por meio do profeta Elias, mas também revela sua compaixão e cuidado pelas pessoas mais necessitadas. No Monte Carmelo, Elias convoca o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para um desafio que demonstrará quem é o verdadeiro Deus. 2 altares são preparados, um para Baal e outro para o Senhor. Os profetas de Baal clamam fervorosamente por horas a fio, mas nada aconteceu. Então, é a vez de Elias agir. Ele restaura o altar do Senhor, coloca a oferta sobre ele e ordena que seja encharcado com água, não uma vez, mas 3 vezes, tornando ainda mais impossível a queima do sacrifício. Com uma simples oração ao Deus vivo e verdadeiro, Elias invoca o fogo do céu, que consome não apenas a oferta e a lenha, mas até mesmo as pedras do altar e a água ao redor. O povo testemunha maravilhado esse milagre incontestável e proclama em uníssono: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A vitória no Monte Carmelo não apenas revela o poder sobrenatural de Deus por meio de Elias, mas também serve como um chamado ao arrependimento e retorno à adoração verdadeira. Após o confronto no Monte Carmelo, onde Elias demonstrou o poder de Deus diante de Acabe e dos profetas de Baal, a rainha Jezabel, enfurecida, jurou vingança contra o profeta Elias. Sentindo-se ameaçado e exausto após tantas batalhas espirituais, decide fugir para o deserto em busca de refúgio. Sozinho e temeroso, ele caminha por dias até encontrar um lugar solitário sob a sombra de um zimbro. Ali, abatido pela fadiga e pelo peso das responsabilidades como profeta, Elias clama ao Senhor: basta, Senhor, tira minha vida. Em seu momento mais vulnerável, um anjo do Senhor aparece para confortá-lo. O anjo lhe oferece pão assado e água, fortalecendo-o para a jornada que ainda está por vir. Por 2 vezes o anjo alimenta Elias, preparando-o para a longa caminhada até o Monte Horebe, onde ele buscará uma resposta divina em meio ao silêncio do deserto.
Após ser fortalecido pelo encontro com o anjo no deserto, Elias segue determinado em direção ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, o lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. O caminho é árduo e solitário, mas Elias sabe que precisa buscar a presença de Deus e ouvir sua voz em meio ao silêncio das montanhas. Ao chegar ao Monte Sagrado, Elias se refugia em uma caverna, aguardando um sinal divino. No entanto, ao invés de manifestações grandiosas e poderosas como no Monte Carmelo, ele testemunha um sussurro suave, uma brisa delicada que ecoa pelas rochas, surpreendido pela sutileza do momento. Elias cobre o rosto em reverência à presença do Senhor. É nesse instante de quietude e intimidade que Deus renova a missão do profeta continuar levantando novos profetas, ungindo reis e proclamando sua vontade sobre Israel. Nesse momento de comunhão profunda com o Criador, Elias compreende que sua força não está nos feitos extraordinários ou nos milagres espetaculares, mas sim na conexão íntima com o Deus vivo. No Monte Horebe, Elias encontra-se diante de uma caverna escura e profunda, refletindo sobre sua jornada e a presença de Deus em sua vida em meio ao silêncio das montanhas. Ele busca respostas para suas dúvidas e fortalecimento para continuar sua missão como profeta. Enquanto observa a paisagem majestosa ao seu redor, uma brisa suave começa a soprar, trazendo consigo uma sensação de paz e renovação. Em um momento de profunda conexão espiritual, Elias ouve claramente a voz do Senhor sussurrando em seu coração palavras de encorajamento e direção. Nesse encontro íntimo com o divino, Elias sente-se revigorado e pronto para seguir adiante, confiante na orientação celestial que o acompanhará em cada passo de sua jornada. Elias, após sua experiência no Monte Horebe, é encarregado por Deus de encontrar e ungir um sucessor que dará continuidade à sua obra profética em sua jornada. Ele cruza o caminho de Eliseu, um simples lavrador que se tornaria um grande profeta. Ao encontrar Eliseu trabalhando no campo, Elias lança seu manto sobre ele, simbolizando a transferência de autoridade e unção divina a Eliseu. Surpreso e honrado com a escolha, decide seguir Elias e servir como seu discípulo juntos. Eles compartilham momentos de aprendizado, desafios e milagres. A relação entre Elias e Eliseu cresce em respeito mútuo e cumplicidade espiritual. No momento final de sua jornada terrena, Elias conduz Eliseu até o Jordão, onde divide as águas com seu manto antes de ser arrebatado ao céu em um redemoinho de fogo. Eliseu testemunha maravilhado a ascensão gloriosa de seu mestre e recebe uma porção dobrada do Espírito que repousava sobre Elias. Assim, o legado do profeta Elias é transmitido a Eliseu, que se torna um poderoso instrumento nas mãos de Deus para continuar a proclamação da sua palavra e realizar grandes feitos em seu nome. Após anos de serviço fiel como profeta do Senhor, Elias foi chamado para um encontro especial no Monte Horebe lá, em meio a uma atmosfera de santidade e reverência. Elias teve uma experiência por corpo de santidade. Enquanto contemplava a majestade da criação ao seu redor, uma voz suave e poderosa ecoou em seu coração, renovando sua missão e fortalecendo sua fé em um momento sublime de intimidade divina. Elias sentiu o toque do Espírito Santo e a certeza de que sua jornada terrena estava chegando ao fim. Com gratidão e humildade, ele se preparou para o último ato de sua vida terrena, o glorioso arrebatamento ao céu. Diante dos olhos maravilhados de Eliseu, seu discípulo e sucessor designado, Elias foi envolvido por um redemoinho de fogo que o elevou aos céus, encerrando assim sua missão na terra.
e iniciando sua eternidade na presença do Senhor. O legado do profeta Elias transcende gerações, ecoando através dos séculos como um farol de coragem e fidelidade. Sua vida inspiradora não se limita ao seu tempo na terra, mas continua a impactar e desafiar aqueles que buscam uma fé inabalável. Os feitos extraordinários realizados por Elias não foram apenas demonstrações de poder divino, mas também exemplos vívidos de como um coração dedicado ao Senhor pode realizar grandes maravilhas. Sua história nos lembra que, mesmo em meio às adversidades e perseguições, a confiança na providência e no cuidado de Deus pode nos sustentar. Que o legado do profeta Elias seja um lembrete constante de que a verdadeira força reside na comunhão íntima com o Criador e na prontidão para obedecer ao seu chamado, independentemente das circunstâncias. Elias, o profeta, personificou a coragem e a fé inabalável ao desafiar os falsos deuses de sua época. Sua vida foi marcada por momentos de extrema dificuldade e adversidade, mas em cada situação ele se manteve firme na confiança do poder soberano de Deus. A verdadeira força de Elias não estava apenas nos milagres que realizava, mas na profunda conexão espiritual que cultivava com o Senhor. Seu exemplo nos ensina que a oração fervorosa e a obediência aos propósitos divinos podem transformar realidades e manifestar o poder sobrenatural de Deus em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Que a história do profeta Elias seja um lembrete constante de que, quando confiamos plenamente no Senhor e buscamos sua vontade com diligência, somos capacitados a viver uma vida de impacto e significado, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Seja inspirado pela história extraordinária de Elias e descubra como sua vida pode impactar a sua jornada espiritual hoje. Que a história do profeta Elias nos lembre da importância da fé inabalável e da confiança no poder soberano de Deus.